Público brasileiro, na Constituição de 88, é uma instituição permanente que foi trazida pelo Constituinte no sentido de ser o defensor da sociedade, o defensor da ordem democrática, ser aquele que defende os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público, na forma como ele foi previsto na Constituição de 88, foi dotado de diversas atribuições específicas. É o Ministério Público que inicia o processo que vai, ao final, chegar ou não à condenação de um agente público corrupto. É o Ministério Público que inicia o processo penal, o processo criminal. É ele que diz que determinado cidadão praticou determinado crime e deve ser sancionado. É o Ministério Público que busca em juízo o ressarcimento ao erário. E também o Ministério Público é aquele que garante a efetivação dos direitos do cidadão em geral. As principais atribuições específicas do Ministério Público dizem respeito principalmente a ir em busca da efetivação de políticas públicas, de garantir à população o amplo acesso a essas políticas, como, por exemplo, na área de saneamento básico, na área de educação, na área de saúde. Na Constituição de 88, a vocação constitucional do Ministério Público é a defesa da sociedade. O Ministério Público, ele é o ouvidor da sociedade, né? Então, qualquer problema dentro da área da atuação, só dividindo aí o federal e o estadual, né? O promotor de justiça ligado às causas estaduais e o procurador da República ligado às causas federais, mas ambos muito próximos da sociedade. Então, tudo que o cidadão tem dificuldade no seu dia a dia, no exercício de um direito, sabe, de alguma malversação de recurso público, enfim, ele pode se socorrer do Ministério Público. Então, é uma instituição que ela serve à sociedade, daí a sua importância, né? E por isso ele tem as prerrogativas que tem. O Ministério Público ele tem uma importância como fiscal da lei, porque ele comparece nas escolas, nos hospitais, nos postos de saúde, em todos os órgãos públicos, para verificar se o serviço está sendo prestado com qualidade. Dessa forma, então, a gente vê que o papel do Ministério Público não é só de um acusador criminal, não é só o de entrar com ações para obrigar um gestor público, um prefeito, um governador, a tomar alguma medida. Não, mas sim de buscar soluções. Essas soluções elas podem ser judiciais, ou seja, com o juiz de direito, ou podem ser extrajudiciais. Pode o promotor de justiça, por exemplo, ligar para o prefeito e, por meio de uma simples ligação, conseguir resolver uma questão de medicamento. Aquela pessoa que precisa de um medicamento, que precisa atender o filho, até mesmo com a questão da merenda, às vezes, por uma simples ligação telefônica, nós conseguimos resolver a questão. É o papel de fiscal da lei, ou seja, não apenas aquele que entra com a ação, aquele que acusa, mas aquele que a todo tempo está buscando o respeito à lei por parte dos órgãos públicos e de todos os cidadãos. Os direitos individuais indisponíveis são aqueles dos quais o cidadão não pode abrir mão, sem a efetivação dos quais o cidadão não tem como ter a sua dignidade humana garantida. Exemplo, temos o direito à saúde, que é muito umbilicalmente ligado ao direito à vida. Sem uma saúde adequada, sem a garantia de uma saúde adequada, o cidadão não pode ter o seu direito à vida garantido efetivamente, como direito fundamental no artigo 5º da Constituição. Com relação aos direitos individuais indisponíveis, usando o exemplo do direito à saúde, temos, sobretudo, a atuação com relação à tutela de medicamentos, a tutela de urgência de medicamentos, quando há necessidade de um tratamento urgente, a concessão de um medicamento. O Ministério Público Federal ele é uma instituição a quem cabe a defesa da Constituição Federal e é o grande ouvidor da sociedade. Então, defende os interesses difusos que nós chamamos dos cidadãos, que são aqueles direitos que não têm dono, que pertencem a todos, como o direito à saúde, à educação e ao meio ambiente. Então, o papel do Ministério Público na defesa do meio ambiente é importantíssimo, porque nós vamos proteger esse bem que pertence a todos, através de propondo ação civil pública, propondo termos de ajustamento de conduta quando possível
e propondo as ações penais também nos casos de crimes ambientais. Os termos de ajustamento de conduta, eles são uma medida importantíssima de atuação do Ministério Público, porque, na verdade, o promotor, o procurador, ele fica muito próximo da população. E, a partir daí, se fazem reuniões junto à comunidade, se tem uma proximidade maior também com as empresas, e aí que surge, então, a viabilidade de se firmar um termo de ajustamento de conduta, que é uma forma célere de se resolver a questão, estabelecendo as condições de adequação dessas empresas, atendendo os reclamos da comunidade, sem todo o desgaste e o tempo que exige uma atuação judicial. E com esse Ministério Público com atribuições ampliadas, houve o protagonismo do Ministério Público na proteção do meio ambiente, pois ele estava dotado dos mecanismos adequados para isso. Eu cito o exemplo das recomendações, que são medidas extrajudiciais, isto é, fora do processo judicial, que são adotadas pelo membro do Ministério Público para que o particular ou o poder público adote medidas para ou sanear determinado dano ou para evitar determinado dano, para adequar a sua conduta à lei. Caso não atenda uma recomendação, pode-se partir também para um termo de ajustamento de conduta, tanto federal quanto estadual, para adequar a conduta do particular ou do poder público à lei e à Constituição. E, judicialmente, temos a ação civil pública, que foi trazida e inaugurada no ordenamento brasileiro em 1985, e que, com a Constituição de 88 e com esse Ministério Público com essa nova cara, teve uma nova dimensão. O município de Caracaraí ele tem apresentado muitos problemas no aspecto da educação. Dentre esses problemas, nós podemos citar o problema de acessibilidade àqueles que têm uma necessidade especial, o problema de transporte para aquelas crianças e adolescentes que residem em vilas distantes, o problema de estrutura física, a gente vê quadras que vieram abaixo, desabaram e estão interditadas há anos. E podemos perceber também esse problema no fornecimento de merenda escolar no município de Caracaraí. E o que se nota é que não há merenda escolar de forma frequente e há a interrupção, a suspensão das aulas, mandando as crianças e os adolescentes para casa porque não tem merenda escolar. E quando tem a merenda escolar, o que tem é uma bolacha, um biscoito recheado, um suco de pozinho e, às vezes, aquela alimentação é a única que a criança tem, que o adolescente tem. Meu filho, o que aconteceu? Eles liberaram mais cedo. Tem alguma coisa pra me comer aqui? Não, com uma fome, não teve merenda na escola de novo. Não, já tô começando a ficar preocupado com isso. Eu vou ter que ir lá conversar com eles. O problema da escola é vários problemas que tem lá. A falta de merenda escolar e falta de ventilação. A pintura lá é muito grande. E meus dois filhos que estudam lá, várias vezes, por semana, 2 vezes, eles foram embora 9h30 por falta de merenda escolar. O reconhecimento do problema de falta da merenda escolar no município de Caracaraí, ele veio por diversas denúncias. Primeiro, nós pudemos perceber denúncia por parte de muitos cidadãos que foram na promotoria de justiça, porque a promotoria ela está muito ligada ao cidadão. O promotor ele mora na comarca, o promotor ele se insere naquele ambiente comunitário para receber o cidadão e muitas vezes de forma proativa ir in loco, no próprio local onde há aquela falha da prefeitura ou do governo para buscar a solução do caso. Foi o que ocorreu. Num primeiro momento, cidadãos vieram à promotoria, denunciaram falta de merenda escolar e interrupção das aulas em decorrência dessa falta. E, além disso, vieram o presidente da Câmara Municipal,
veio também o presidente do Conselho de Alimentação Escolar, dentre outros diretores de entidades que nos trouxeram essas questões. Fica faltando conteúdo para as crianças, por não ter, digamos assim, uma climatização boa dentro das salas, que é muito quente. Então isso também prejudica a concentração das crianças. Então tudo isso influencia, né? Aí junta com a merenda, então estraga tudo. Depois que chegaram essas denúncias ao Ministério Público, nós primeiramente fizemos uma reunião juntamente com o presidente de sindicato, presidente da Câmara dos Vereadores, o próprio prefeito municipal e ainda o secretário de Educação, para firmar um compromisso através do qual fosse regularizada essa questão da merenda escolar. Isso ocorreu em 2013. E o que a gente percebeu é que houve um pacto, um compromisso de que haveria a regularização. Mas esse compromisso não foi cumprido. Já nos encontramos no ano de 2015 e por diversas vezes essas crianças carentes foram liberadas das aulas pela falta de merenda escolar ou porque havia ali só um biscoito. Então, feito esse compromisso e descumprido, o Ministério Público, nós, instauramos um inquérito civil público para investigar toda essa questão. E é importante esse procedimento porque, por meio desse inquérito civil público, nós juntamos provas. Essas provas elas vão ser levadas posteriormente ao juiz. E foi isso que foi feito. Após juntadas essas provas, encaminhamos ao juiz de direito e dissemos ao juiz: juiz, queremos a aplicação de uma multa ao prefeito e ao secretário de Educação, porque não estão cumprindo devidamente um direito constitucional, que é o direito à educação. E é por conta disso que nós, do Ministério Público, não vamos ficar parados. Toda vez que houver descumprimento, como ocasionalmente às vezes tem ocorrido, nós vamos entrar com essa cobrança de multa de R$30 mil por dia. Então houve sim uma melhora, mas ainda está abaixo do que é necessário. O Executivo Municipal, a Prefeitura, o prefeito, o secretário de Educação, se sentiram sim pressionados a prestarem esse direito à educação com qualidade, fornecendo a merenda, não interrompendo as aulas. Mas, infelizmente, ainda há algumas falhas. Estamos correndo atrás de que essas falhas sejam solucionadas com a aplicação da multa, cobrando essa multa dos gestores públicos. E é importante atentar para o fato de que a multa que foi fixada pelo juiz, ela deve incidir no patrimônio do prefeito e do secretário de Educação. Por quê? Se a multa incidisse, se a multa fosse para cima do próprio município, a gente concluiria que o município, o cidadão, aquele que paga imposto, estaria sendo punido duas vezes. Uma, pelo fato de não ter tido merenda. Uma segunda vez, porque se o dinheiro para pagar essa multa sair da prefeitura, em última análise, o dinheiro estará saindo do cidadão. Então, a intenção do Ministério Público é que a multa vá para cima do patrimônio do prefeito e do secretário de Educação. Aí sim, nós perceberemos uma mudança visível na questão do direito à educação. Meu nome é Maria Iris, sou mãe de Shelton. Ele nasceu, ficou internado 12 dias na UTIM, saiu com 3 dias, aprendeu a mamar. Fiquei durante esse tempo 15 dias no hospital com ele. Então deu paralisia cerebral. Deu paralisia cerebral e os médicos dizem que é paralisia cerebral, mas os exames, tomografia, ressonância, não deu nada. Meu marido ele trabalha, né? Ele é motorista, ele me ajuda muito também. Sempre quando eu preciso ele está junto, né? Eu preciso de muita ajuda.
É ajuda de fralda, de leite, não só eu, como todas as minhas amigas, muitas. Aqui no Parque dos Faróis, que eu conheça 12 crianças especiais, só que eu conheça. Então, nós todos precisamos de ajuda. Eles estão negando a fralda que é direito do meu filho. É direito, eu sei que é direito. Fralda, leite, transporte. O transporte aqui é horrível. A senhora Maria Iris procurou o Ministério Público, narrando que tinha sido orientada a procurar a nossa instituição porque o filho necessitava de uma fralda específica, pois qualquer outra fralda causava lesões, irritações e problemas na região pélvica dessa criança. E por conta disso, nós orientamos a referida senhora que conseguisse um relatório médico, né, para que a gente tivesse um embasamento técnico da necessidade daquele tratamento, ou seja, da obtenção da fralda específica para aquela criança. Ele tem tratamento de segunda a sexta, então meu tempo é todo para ele. Faz fisioterapia, ele faz fono, ele é caminhado pela neuropediatra, ele faz vários tratamentos. Então eu corro atrás, ele fralda, leite, medicamento, tudo que ele precisa eu corro atrás. A criança já tem alguns problemas de saúde, né, e a senhora Maria Iris luta no dia a dia para poder melhorar a qualidade de vida dessa criança. E assim que ela retornou com a questão do receituário médico, nós oficiamos a Secretaria Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora do Socorro e, infelizmente, nos informaram que não tinha aquela fralda, só tinha uma fralda que era a que tinha sido obtida através de licitação. Nós, então, por conta dessa negativa, interpusemos uma ação civil pública para obrigar o município de Nossa Senhora do Socorro a fornecer a fralda que a criança Shelton necessitava para ter garantido o seu direito à saúde, ao direito a restabelecimento de sua saúde, né, e a garantia do tratamento que ele precisa em razão da fragilidade da saúde que ele tem. Eu dei entrada lá no Fórum de Socorro e foi com o Dr. Fausto, promotor de justiça. Ele me atendeu muito bem, abraçou minha causa e eu dei entrada, foi em abril. Desde abril que eu estou nessa luta das fraldas para o meu filho e consegui agora em dezembro. Agora em dezembro eu consegui, foi a semana passada, não lembro a data, que eu consegui, que a caixa, né, que vem com 150 fraldas, né, e porque ele tem direito todo mês 150 fraldas. Então a prefeitura já tinha me negado, mas como o doutor Fausto ficou insistindo, agora comecei a receber. Primeiro nós fomos para a fase administrativa, né, instauramos um procedimento administrativo, mas tudo de forma célere, porque a criança não poderia ter seu direito desguarnecido por muito tempo. Então nós oficiamos ao município pedindo que informasse se iria fornecer as fraldas. Como o município disse que não ia fornecer, nós interpusemos a ação civil pública com pedido de tutela antecipada, foi concedida a tutela antecipada, o município entrou com um agravo, esse agravo foi para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça reconheceu que era um direito individual indisponível da criança Shelton. Por conta disto, não conheceu do agravo e, há pouco tempo, nós perguntamos à dona Maria Iris se ela já estava recebendo as fraldas. E a informação é que não estava. E hoje nós tivemos a informação de que ela já está recebendo as fraldas, né? Soubemos que está precisando um pouquinho de maior cortesia no fornecimento dessas fraldas. E é um princípio administrativo basilar, que é a cortesia no serviço público. Quando eu vou pegar as fraldas, que é direito do meu filho, lá na Secretaria da Saúde, eu chego, vou pegar as fraldas, é um constrangimento terrível. Ela fica fazendo perguntas que eu sei que ela não tem direito de fazer essas perguntas a mim. Sobre o leite, eu vou pegar o leite, 12 latas que Shelton tem direito. Ele só recebe 8. Por quê? Eu quero saber por quê. Isso é direito, gente, isso é direito dele. E elas não têm obrigação de me tratar mal. Elas me tratam muito mal.
Então, já é um ponto que nós vamos procurar informações, chamar a Secretaria de Assistência Social para saber o que está acontecendo em relação à forma que está sendo fornecida essas fraldas. Se há algum outro tratamento, fisioterapia, alguma outra necessidade que a criança ainda esteja precisando e como é que está sendo fornecido ou se não está sendo fornecido pelo município. Eu fui na promotoria, ao contrário do que me aconteceu na Secretaria da Educação, eles foram muito bons comigo, me deram atenção, falaram comigo. O doutor Fausto mesmo, ele está de parabéns. Doutor Fausto, ele está de parabéns, porque foi uma pessoa que me atendeu muito bem, foi o doutor Fausto. Aqui na região de Criciúma, a mineração é muito intensa. A mineração é uma atividade importante para a economia, para o país. No entanto, ela tem que ser cercada de todos os cuidados necessários para que seja uma mineração sustentável. De um lado, é preciso porque o bem mineral ele pertence à União e só pode ser explorado mediante concessão, autorização da União, que o faz através do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. Então é necessário resguardar para que nenhuma lavra de recurso mineral seja clandestina, feita à revelia da União. De outro lado, é também preciso evitar que a mineração seja feita sem os cuidados ambientais necessários. E esses cuidados ambientais começam já no planejamento da mina, em que é obrigado a apresentar um projeto ambiental, dependendo do porte da mineração, IARIMA, o que nesse caso era exigível IARIMA, porque é uma mina de subsolo de carvão, uma mina de alto impacto ambiental. É preciso então que haja um licenciamento ambiental, que o projeto seja exposto à comunidade em audiência pública, para só então ser expedida uma licença ambiental. E mesmo durante a operação do empreendimento, com a licença ambiental vigente, é preciso fiscalizar para que a lavra transcorra com toda a observância das condicionantes ambientais, com estação de tratamento de efluente, disposição adequada dos rejeitos para evitar danos ao meio ambiente e até tragédias que afetam a população, como nós temos visto agora em eventos recentes. O titular do direito de lavra naquela área suspeitou que estava havendo uma lavra clandestina naquele local e comunicou isso ao Ministério Público. O Ministério Público instaurou uma investigação, procedimento investigatório criminal, requisitou informações ao DNPM, foi feita uma vistoria no local e constatou que, de fato, estava ocorrendo a lavra clandestina. O Ministério Público Federal instaurou um procedimento investigatório criminal no exercício do seu poder-dever de investigação, conforme reconhecido pelo STF, inclusive. Ao final, ficou demonstrado que a empresa fez mineração de carvão numa área na qual ela não tinha o direito minerário, não tinha autorização do DNPM, não tinha concessão da União para explorar aquela área, portanto, é um delito de usurpação do patrimônio da União. E também não tinha licença ambiental. Aquela área não foi objeto de estudo prévio de IARIMA, não foi submetida à audiência pública, então foi uma lavra clandestina do ponto de vista patrimonial e também do ponto de vista ambiental, expondo a perigo o meio ambiente. Restou demonstrado na investigação que os réus, o responsável técnico pela operação da mina e também os sócios diretores da empresa tiveram participação direta nesses fatos e determinaram a lavra naquele local, mesmo não tendo licença ambiental e título minerário. De acordo com a Constituição, no artigo 225, parágrafo 3º, as pessoas jurídicas podem ser condenadas por crime ambiental. Neste caso, o crime ambiental foi cometido em benefício da empresa com relação à pena aplicada
as pessoas físicas, no caso, houve 3 crimes. O crime de usurpação do patrimônio da União e o crime ambiental decorreram de uma única conduta. Então, em relação a esses 2, o juiz aplicou o concurso formal, conforme previsto no artigo 70 do Código Penal. Então, foi pegar a pena do crime mais grave, que é o crime de usurpação, de 1 ano e aumentada em 1/6, mais 2 meses. Então, 1 ano e 2 meses foi a pena final para esses 2 crimes. Já o crime de desobediência ocorreu num momento posterior, porque dias depois de detectada a lavra clandestina, o DNPM embargou a atividade e a empresa não obedeceu ao embargo. Então, em relação ao crime de desobediência, foi aplicado o concurso material, conforme previsto no artigo 69 do Código Penal. E aí a pena do crime de desobediência foi somada aos outros 2. A Constituição de 88 modificou muito as atividades, as atribuições do Ministério Público. E nós estamos vendo o Ministério Público brasileiro cada dia mais atuante, tanto na área da infância e juventude, como na área da educação, meio ambiente, patrimônio público. A atuação do Ministério Público tem sido fantástica nos dias de hoje. Os nossos colegas têm atuado de forma hercúlea, com muito denodo. Nós estamos vendo a atuação do Ministério Público na questão do acidente que aconteceu em Bento Rodrigues, distrito de Mariana. Os colegas lá preocupados não só com o direito à moradia, com o direito ao meio ambiente, que foi tão machucado e maltratado pelo acidente, pela situação que aconteceu naquele município. Na questão da infância e adolescência, nós tratamos no dia a dia com as denúncias que chegam de maus tratos, violência sexual, abuso dos pais, negligência. E é muito importante a participação da população com responsabilidade, utilizando o Disque 100 de forma verdadeira. As denúncias falsas, as denúncias como forma de trote, elas ocupam um tempo que pode ser disponível para atender uma demanda que pode ser verdadeira e que pode salvar uma criança.